Falta de cultura pra cuspir na estrutura e que culpa tem Cabral. Consciência, autoconsciência. Tem que ser agora que a mosca resolveu dar os seus rasantes moscais. Mas é legal o som da mosca, né? Eu sou a mosca. Autoconsciência não é legal, tanto quanto parece. Eu sei que eu falo de autoconsciência, autoconhecimento, mas vocês sabem, o caminho do Zen é o caminho do autoconhecimento e do esquecimento de si mesmo. O ponto é atingirmos uma autopercepção, nos transformarmos numa antena, sem uma personalidade, apenas percepção. Autoconsciência sugere, a princípio, que você seja muito ainda eu, autoconsciência, sugere muito a ideia de um indivíduo que é consciente, onde o foco é o eu ainda. Eu sou autoconsciente, ok? Para trazer um pouco mais de compreensão a respeito do que eu quero dizer, a gente pode trocar as palavrinhas de autoconsciência para percepção. Eu falo muito sobre percepção, autopercepção. Ou seja, onde o foco é justamente o estar ligado nas coisas, atento, perceptivo, antenado, conectado. O foco é a própria conexão, ligação, antenagem. Não é o eu. Um exemplo, quando a gente está muito autoconsciente, a gente enfatiza o nosso eu, aí surgem aqueles problemas bem comuns de se ouvir por aí. Ah, o que estão falando de mim? O que estão pensando de mim? Isso gera um poder para o eu muito forte. E por incrível que pareça, este eu, por mais autoconsciente que você vai ficando fazendo essas análises do que estão pensando de mim, o que estão falando de mim, cada vez mais esse mim, ele vai se desmanchando entre as pessoas, porque ele perde a raiz. Ele vai se enfraquecendo e se conectando demais aos outros, ao que os outros pensam, o que os outros falam, qual é o voto dos outros, quanto eles me pagam. Então isso é disso que é feito a palavrinha ego, esse eu, esse falso eu. Esse eu se alimenta muito da sociedade, de tudo que está ao seu redor, porque ele é feito de reflexos. Ele não tem uma natureza verdadeira. E quando você se torna, então, autoconsciente, você pode se enganar pensando que essa autoconsciência é a respeito desse carinha, desse eu, feito de reflexos dos outros. Mas não é isso. Não é esse eu que importa. O que importa é justamente estar ligado. O foco é a percepção. Então tenha uma autopercepção. Acontece dentro deste corpo, mas não é eu. É apenas uma energia que percebe as coisas. Você está alerta a todas as coisas que acontecem, a todas as situações. É aquela coisa, quando as pessoas criticam você, o autoconsciente pode se perturbar com a crítica, mas o autoperceptivo simplesmente percebe que aconteceu essa jogada toda e releva, não pelo fato de não aceitar, mas pelo fato de estar focando na percepção da coisa, não do eu. Aconteceu um elogio, autoconscientemente você vai poder abraçar aquele elogio com carinho e juntar ao seu pacote de informações a respeito do eu. Nossa, como eles me amam ou como eles me odeiam. E disso você faz toda aquela, né? Eu preciso ajustar isso, fazer mais disso, né? Agora, se você está simplesmente perceptivo, você entende todas essas jogadas de
me elogiaram, me criticaram, mas quem é esse me, esse eu? Ora, eu não estou ligado nisso, eu não quero saber disso, eu quero é perceber o mundo que me cerca, eu quero estar ligado. E quando este eu atrai a minha atenção como uma espécie de alta gravidade atencional, ele puxa essa atenção e eu deixo de focar no exercício de percepção que acontece. Esse é que é bacana, essa é a mágica da vida que está acontecendo. Nesta antena está acontecendo percepção do universo, em vários níveis. Não sintonize um rádio específico e não dê nome para essa estação de rádio. Não é o foco. O foco é a própria percepção. Já falei isso 1 milhão de vezes. É que acontece 1 milhão de vezes na vida, no dia, né? As pessoas te criticam ou te elogiam, ou as coisas te magoam ou te deixam feliz. Muitas coisas acontecem para este eu, onde este eu é apenas uma pecinha dentro desta sopa, uma letrinha dentro desta sopa de acontecimentos. O importante é você nunca se permitir, nunca voltar a esse estágio de autoconsciência, mas sim manter-se no auto-perceptivo, manter-se focado na percepção das coisas que acontecem e evitar cair para o nível de autoconsciência, ou seja, o nível do eu, que vai acabar nomeando, interagindo com todas as coisas que acontecem ao seu redor, agradáveis ou desagradáveis. Com isso, o que acontece? Esse eu, que vai juntando coisas de fora, mesmo que ele se sinta cada vez mais complexo e cheio de si, na verdade, ele não tem nada dentro dele, ele é todo feito de reflexos. Enquanto o autoperceptivo, pela não consciência do eu, pelo próprio foco na percepção em si, isso cria mais raiz ainda, isso cria uma verdadeira raiz individual neste organismo. Então é um tanto contraditório. Quanto mais você se esquecer de si mesmo, mais a percepção vai tomar conta da sua consciência. E quanto mais foco você dá no eu, neste eu que sofre e que se agrada o tempo todo, menos raízes, menos real vai ser este eu. Este eu não tem um centro, ele não tem alma, ele não tem individualidade, raízes com o metafísico, ele tem apenas um jogo de palavras externo. Ele apenas reage ao mundo externo. Eu diria que a mente política é assim. Ela precisa manter as aparências, ela precisa de mais votantes para se estabelecer. Ela precisa de mais dinheiro, ela precisa de mais coisas, posses, nomenclaturas, títulos. E quando mais, até mesmo inferiorizar os outros, as outras pessoas, para que elas se mantenham ainda no poder, no status. Isso tudo, psicologicamente, é fato, é sabido, que nada mais é que complexo de inferioridade, né? Disfarçado. Agora, a pessoa que tem uma mente religiosa, no sentido verdadeiro da palavra, voltada ao espiritual, à percepção, à cultura zen, à meditação, essa pessoa, esta mente religiosa, ela não precisa da opinião dos outros, nem de coisas, nem de títulos, nem de nada. Ela tem um centro individual verdadeiro
que é encontrado e que se desenvolve quanto mais você prestar atenção simplesmente na percepção, não naquele que teoricamente recebe as informações que é chamado de eu. Para a pessoa religiosa, no verdadeiro sentido da palavra, a sociedade não faz diferença. Se existe contradição entre o que ela faz, o que ela pensa, o que ela quer no momento, não importa o que os outros vão dizer. Realmente, também não se trata de um movimento de vida reacionário. A sociedade realmente não pesa na escolha das opções. Quanto mais perceptivo você estiver, mais você vai entender a sociedade, o que ela é, e naturalmente menos você vai querer brincar com ela. Ela é um brinquedo ainda feito para aqueles que têm mente política, mente inferior, percepção baixa, que precisam da sociedade e de todos os caminhos que ela dá ou que ela tira para que a sua vida realmente tenha algum sentido. Mas para a pessoa religiosa, eu diria até para a pessoa rock and roll, para a pessoa individual, aquela postura livre, ela já tem um centro. O mundo dos egos não importa. Ela pode ficar em último lugar na fila. Em último lugar de tudo, não quer dizer. Ela se sente muito bem. Existem pessoas assim. Alguns amigos me dizem, por tabela, outras pessoas falam. Olha só, o que as pessoas falam de mim, elas falam. Eu não sei qual é a do Leandro. Se ele faz música, vídeo, se ele escreve, se ele faz desenhos, se ele não faz nada. Eu não sei qual é a dele. Dificilmente alguém que tem um nível baixo de percepção, que ainda vê as pessoas apenas como pessoas, egos, isolados, essas pessoas ainda tentam olhar o mundo para encontrar outros espelhos como elas. Mas quando você se aprofunda na percepção, você começa a ver que as pessoas se desintegram, os egos nem são mais razão de existir, nem nada do que eles fazem em sociedade realmente importa. Você descobre um outro nível de percepção que é um outro nível do ser. Todos têm essa conexão, todos somos o ser, mas o ser se torna apenas disponível para o ser humano que se torna autoperceptivo. No mundo do ego, os cargos, os salários importam mais exatamente do que a pessoa. Por isso, as pessoas de nomes e cargos e situações especiais, elas aparecem na grande mídia, na verdade porque o título ali é que está importando, não a verdadeira pessoa. As pessoas admiram isso e é uma alma falsa, uma pessoa falsa. É apenas um representante. Nesse mundo, é fácil, então, dividir, a grosso modo, as pessoas em políticas e religiosas, no sentido verdadeiro da palavra, ou pelo menos no sentido contextual deste vídeo, no sentido poético deste vídeo. As pessoas políticas comandadas pela baixa percepção, pela autoconsciência do ego. Disso que a sociedade é feita. E a pessoa religiosa, a pessoa de consciência mais elevada, percepção mais refinada, mais aprofundada, mais conectada com um patamar sutil do mundo, que acontece do mesmo jeito que acontece a sociedade, está no ar, está acontecendo. Essas pessoas, esses dois tipos de pessoas, de mente, de indivíduos, de personalidades, esses dois tipos de mente, é fácil perceber a diferença. Agora, as pessoas verdadeiramente religiosas são raríssimas, mas elas estão por aí. E elas podem sim estarem no mundo da política, da televisão, do YouTube, das artes, em nenhum mundo desses também. Elas estão lá, a maioria delas, na verdade, estão lá quietinhas no seu canto, cuidando dos seus jardins, da sua vida, sem muito alarde,
com uma alegria de viver, com um amor compartilhado que simplesmente é uma flor rara. A mente política jamais será capaz de produzir isso. O que as pessoas admiram dentro do mecanismo político da vida, dentro do mecanismo político da mente, é justamente o cargo, o salário, o poder. E é disso que se faz então toda a corrida, porque todos vão querer aquele salário, aquele poder, ou aquela especialidade, aquele título especial. Tudo uma óbvia maracutaia de um mecanismo que não encontrou seu centro, não encontrou a sua alma. Porque quem tem alma já está realizado, não precisa de primeiros lugares, nem nada disso, e não precisam que chamem as pessoas de um determinado nome. Não existe ofensa, não existe crítica, não existe nada que abale a autopercepção. Ouvi falar de Lenin. Sim, Lenin, o próprio. Alguém comentou para ele que seria interessante, talvez, tocar Beethoven nas rádios, não sei aonde. E ele disse, não, imagina, a música tem que deixar as pessoas com o espírito revolucionário. Se a gente entregar ao povo uma música contemplativa que preenche a alma, que alimenta a alma e a percepção, a gente vai perder os revolucionários. A gente precisa manter o povo com o espírito revolucionário, ou seja, com uma mente perceptiva pobre, baixa, a ponto de achar que esse é o caminho da melhoria do mundo e da sociedade. O caminho político, o caminho da revolução, o caminho do tomar, como é que é? Tomar os bens produtivos e, sei lá, dividir com todo mundo e tal. É uma percepção medíocre do que é o ser humano, tá? E eu nem entro no departamento da política porque eu não entendo nada disso. Eu fico aqui no departamento da percepção da cultura zen, disso que ninguém liga a mínima. Mas perceba o que ele disse supostamente, mesmo que não tenha dito. Fica aqui o exemplo. Os poderosos não querem que você se sinta uma alma, que você seja autoperceptivo. Isso todo mundo já sabe. As pessoas, os governos não querem que você seja inteligente, eles querem que você seja burro. Em poucas palavras, é isso. Mas não entenda apenas inteligência e burrice, porque isso ainda é truque da mente. Entenda a inteligência como um fator totalmente não mental, proveniente de uma percepção, de um vazio mental, da possibilidade de apenas perceber as coisas como elas são. Por que vazio mental? A mente toda ela é feita de críticas, elogios, gosto, não gosto, dessas coisas que Buda chamava de ventos mundanos. De novo, o que eu disse no início do vídeo. Mantenha o seu estado de ser perceptivo. Não se deixe levar de novo para o mundo do gosto, não gosto, quero, não quero, voto, não voto. O movimento, o acontecimento Bolsonaro nesse país foi interessante para movimentar as peças, sacudir tudo e ver o reposicionamento dos egos no tabuleiro, que nunca mais vai ser o mesmo, que estava muito paradão antes, né? Então, a percepção, subconscientemente, talvez, do brasileiro alterou, mudou, está diferente. Então, são fenômenos que você apenas observa, você não entra naquela vibe de isso e disso e daquilo e não sei o que lá. Apenas perceba os acontecimentos ao seu redor. Mantenha-se perceptivo. Com isso, espero que você entenda que a verdadeira inteligência não é escolher melhor A e B, C, D. É manter-se perceptivo. Isenção, isentão, também tem a ver com o jogo da percepção baixa. Não se trata disso. Acontece que tudo isso só pode mudar quando o indivíduo aprender a aprofundar a sua percepção. E políticos e sociedade não querem que você tenha uma boa percepção, boa música,
boa poesia. Realmente não querem. E realmente não te entregam. Tanto é que eles capturam as mentes dos jovens artistas e instalam o seu chip revolucionário, não é? Desta forma, a percepção se torna mais difícil, mesmo para um artista. Aquele que seria talvez um ser humano mais sensível, realmente mais espiritual, mais religioso, mais profundo em sua percepção, ele se torna, não à toa, ele é capturado e se torna inutilizável enquanto artista verdadeiro. Ele entra no jogo do ego. E haja ego, não é? Por outro lado, na mesma situação, no mesmo nível de percepção, todos aqueles ao qual esse chip não foi instalado, foram instalados outros, que também não fazem evoluir a percepção. Por isso eu digo enfaticamente, aqui na Mantra Cultural, falando de cultura Zen, que somente a percepção elevada do indivíduo é capaz de trazer essas mudanças sociais que são secundárias. Primeiro, a felicidade, o encontro com o ser. Depois, a sociedade. Porque acreditar que a sociedade vem antes é uma armadilha. Tão armadilha que o povo sempre está em estado febril, acreditando em personalidades, poderes e outras bobagens. Acreditando nos lugares de fala, absurdos lugares de falas absurdas, ridículas. Quando Van Gogh dizia que quisera calar-se em todas as línguas do mundo, Van Gogh sozinho elevou o nível da percepção, da estética, da arte, da humanidade. Dê chance ao silêncio. O silêncio é esse que não deixa os ventos mundanos sacudirem a mente. A mente se sacode, né, com críticas, elogios, quedas, prisões, libertinagem, essas coisas todas. Elas acontecem e continuarão acontecendo. Foco no acontecendo, no fluindo. Você não precisa que nenhum idiota te represente. Não caia nessa brincadeira. Mantenha o foco na consciência. Consciência. Você vai começar a perceber que ela está em todos os lugares e que a inconsciência do ego, ela só é tratada com consciência, com luz de consciência, com percepção. Não adianta falar sobre isso dentro do tabuleiro da mente política. Percepção profunda é saúde. Saúde em todos os sentidos, individual e social. É preciso encontrar o centro para se realizar na vida, compartilhar dessa realização. Uma sociedade de pessoas vazias, ocas, não terá qualidade nunca. Na verdade, já está arruinada. É disso que a mantra cultural é feita, esse é meu posicionamento, mesmo que ele fique aqui no meio do bosque escuro, sem nenhuma borboleta nunca ter vindo. Eu vou florescer deste jeito. Para mais informações a respeito do meu trabalho artístico, educativo e terapêutico, links aqui na descrição. Até o próximo vídeo.